É o trabalho para ser feito em dupla, tá? Quem já tiver dupla, coloca no chat aí que eu vou passando o tema, por favor. Não era em trio, Hilário? Você falou trio. Eu já formei meu trio, Hilário. É trio de 2, não tem problema não. Hilário, a palavra, Hilário. Como que vai ficar o amiguinho que já tava no trio? Vai, fala, faz de trio aí, ó, moças. Não é carnaval para ser trio? Tem mais essas coisas. Hilário, como a gente vai apresentar 1 milhão de grupos, Hilário? Já que 1.058 pessoas. Meu Deus. Vai de trio. Quem tiver dupla, faz de dupla. Quem não tiver, faz de trio, vai. Aí. Trabalho. Hidráulica eu já passei. Smart 2 eu já passei. Agora Smart. Bom, vamos lá. Digita o presente aí, por favor, tá? Bom. Matheus, o trabalho vai ser para... Vamos definir aqui. Vai ser até para o dia 17, tá? Ok? Quem já tiver o trio aí, ou a dupla, coloca no chat aqui, que daí eu já vou passar o tema. Quem for individual também, Hilário? Também, Miriam. Ó, a proposta do trabalho é a seguinte: vocês vão falar, eu vou passar um tema para cada dupla, né, para cada trio, e aí vocês vão falar sobre esse assunto. Como que é a forma de extração, como que é a forma de beneficiamento, qual é a utilização, qual é a vantagem, qual é a desvantagem, aplicação, curiosidades, se tiver gráfico, figura, né, pode colocar. Só que agora é um trabalho escrito. Então vocês têm que me entregar em PDF, Word, alguma coisa assim, um trabalho escrito, um trabalho bonitinho, tá? Com introdução, com legenda. E depois, no segundo bimestre, aí vocês farão a apresentação deste tema, tá bom? Então, o tema é o mesmo, só que daí no segundo bimestre a gente marca uma aula aí para apresentar e depois a gente fala de apresentação, né? Mas pode fazer vídeo, pode ser ao vivo aqui, não tem problema, tá? Vamos lá, Miriam que colocou aqui, né? Miriam, você fala sobre alumínio, tá bom? Alumínio.
Miriam. Quem mais? Ana Clara. Ana, Lenon e Manu, né? Fala sobre fibra de carbono. Ana Clara, Lenon, desculpa, desculpa. Lenon e Manu. Manu é Manuela, né? Manuela Faustino. Isso. O Bruno e Igor, né? Francisco vai fazer junto? Eu vou fazer com o Bruno Rocha e o Igor Cezinando. Tá. Então vamos lá. Então ficou Bruno Rocha. Bruno Rocha. O Igor. E o Francisco Brito. Fala sobre cerâmica. Quem mais? Rafael ainda está decidindo o que é no grupo, né, Rafael? Andressa e Flávio. Andressa e Flávio. Andressa e o Flávio vai falar sobre nióbio. Qual Andressa que é? Andressa Oliva, né? Ou Andressa Oliveira, é isso? Andressa Oliveira e Flávio. Andressa vai falar sobre nióbio, tá bom? Hilário, o Rafael entrou no nosso grupo também. Quem tá falando aí? Andressa. Ah, tá. Então o Rafael agora faz parte da Andressa e do Flávio, né? Isso. Rafael Tavares, né? Vamos lá, quem é aqui? Breno, Matheus, Brandão e Carlos. Fala sobre bronze. O Breno, o Matheus, Brandão e o Carlos. Carlos e Matheus. Fala sobre bronze, tá bom? O Breno, Matheus e Carlos. Quem mais aqui? Bruno, Daniel e Andressa. Outra Andressa? Ah, tá. Outra Andressa, né? Então, ó, o Bruno Moleirinho, Andressa Gonçalves e Daniel Barbosa. Fala sobre cobre. Brian e... Peraí. Quem mais? Brian e Solange. No caso, entrou o Matheus Vinícius aí, professor. Tá. Então vamos lá. Brian, Solange e Matheus Vinícius, né? Fala sobre silício. Brian, Solange, Matheus Vinícius.
silício. Tá? Jonathan, Maiara e Maraísa. O Jonathan, Maiara e Maraísa vão falar sobre vidro. Jonathan, Maiara. Vidro. Quem que tá aqui? Eduarda, Milena e Tatiele. Isso? Vamos lá. O que eu falei agora? Me perdi aqui. Eduarda. A Milena. E a Tatiele. Fala sobre fibra de vidro. Alguém aqui eu não falei? Alguém dá um grito aí. Hilário, uma dúvida. É vidro e fibra de vidro, né? Temas diferentes. Isso, são duas coisas independentes. Você é a Maraísa, né, que tá falando. Exato. Maraísa, você é o vidro, tá? Aí tem outra dupla que é a fibra de vidro. A fibra é um material compósito. O vidro não. Tá bom? Ok. Quem falou aqui? Luiz, Thiago e Renan. Vamos lá. O Luiz, o Thiago e o Renan vão falar sobre metalização por cromo duro. Luiz, é o Luiz Antônio. Quem mais eu perdi aqui? Thiago e Renan. Thiago e Renan. Metalização por cromo duro. Ok? Metalização por cromo duro. Boa noite. Oi, Leno. Fala. Boa noite. Ô, Leno, a Ana te abandonou no trabalho, tá? Não quis fazer com você, não. Que isso? Já era, perdeu. Aí é triste, né? Laís e Bianca, eu falei pra Laís, não, né? A Laís e a Bianca vão falar sobre estanho. Laís e Bianca. Alguém não falei? Tá show? Edmar, você vai fazer sozinho? Ah, tá. Edmar e Lucas. Eu pulei vocês? O Edmar e o Lucas, vocês vão falar sobre aço rápido. Edmar e Lucas. Só tem Lucas. Aço rápido. Beleza? Mais alguém? Quem não fechou ainda, no final da aula eu passo os temas de novo, tá? Eu continuo passando os temas aqui para vocês. Pode ser? Não para mim, Hilário, faz um favor. Nicolas. Nicolas. Vai fazer sozinho, Nicolas? Por enquanto, sim. Então, Nicolas, fala sobre... Pro Nicolas, dureza Brinell. Cadê o Nicolas?
dureza Brinell. Ok? Tá show? Mais alguém que eu pulei aqui? Podemos começar a aula, então? Posso colocar no ar. Posso escrever aqui, Thiago? A ideia do trabalho é o seguinte, ó. Vou escrever aqui primeiro. A ideia é isso daqui, ó. Para todo mundo, de maneira geral, entendeu? Como que faz para extrair da natureza? Como que faz para melhorar? Tá? Então, pensando no alumínio, né? O alumínio é o quê? Ah, ele está na forma de bauxita, beleza. Como é que faz para extrair? Como é que faz para beneficiar esse alumínio? Quais são as propriedades? O que a gente enxerga de vantagens nesse material? Para que se usa? Tem alguma curiosidade, né? Pode pensar lá, até assim, vantagens e desvantagens, mas curiosidade que a gente usa aí por algum motivo, né? Tá bom? A ideia básica do trabalho é isso. Podemos começar? Não pulei ninguém, né? Quem chegou depois aí? Primeira coisa, não esquece de estar presente, tá? Minha chamada tá só por aqui, tá? A lista de presença. Senão eu fico doido. Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 6. Semana passada nós terminamos o capítulo 5. O capítulo 5 foi a parte de mecanismos de fortalecimento em metais, né? Então, o que nós entendemos por mecanismos de fortalecimento em metais? São maneiras de aumentar a resistência mecânica do material, maneira de deixar o material mais resistente. E aí, a regra está valendo lá desde do capítulo 1, né? Aumenta a resistência mecânica, aumenta a dureza, aumenta a fragilidade, diminui tenacidade, diminui ductilidade. Esse é o conceito do capítulo 5, né? Não falei dos outros, né? Nós até falamos de um lá, que é a exceção, né? Mas toda regra tem exceção, não tem jeito. Mas o conceito é esse, tá? Como que faz para aumentar a resistência mecânica do material? De materiais, tá? Não estou falando ainda de aço, estou falando de materiais, de maneira geral. De metais, desculpa, de metais. Uma das maneiras é solução sólida. Nós vimos o que é uma solução sólida, que é considerado um defeito, tá? No capítulo 3. É uma impureza, são átomos estranhos. Então, mas forma liga. Então, a liga metálica, ela, em tese, é considerada um defeito, mas ela serve para aumentar a resistência mecânica do material. Então, a liga é mais dura, mais resistente, né, do que o material puro. Esse foi uma forma. A outra forma foi refino do grão. Então, o tamanho de grão grande é bom para deixar o material mais dúctil, mais tenaz, um tamanho mais macio, né? Menos resistente. Um material com tamanho de grão pequeno, ele serve para deixar o material mais resistente do que o material... Então, só comparando o tamanho de grão, tá? Nós vimos lá que nós, apesar de falarmos do contorno de grão, nós sempre medimos o tamanho de grão, tá? O tamanho de grão você mede, em algum lugar vai aparecer um slide, né, com uma carta do padrão da norma, né? Mas a gente não mede o contorno de grão, apesar de ele que está causando essa barreira, né, ao movimento de discordância. Mas nós medimos o tamanho de grão, tá? Então, tamanho de grão grande, tamanho de grão pequeno. Tamanho de grão grande, ele é bom. Vai aparecer aqui agora a parte de fluência, ele tem sua vantagem também. Mas o tamanho de grão pequeno, ele serve para aumentar a resistência mecânica do material. Então, solução sólida, tamanho de grão. O terceiro é encruamento. Encruamento, o achatamento dos grãos, né, uma deformação do material. Essa deformação, ela causa um encruamento, né, deformação a frio, né, lembra disso, né? Então, quando a gente fala lá
que o achatamento tem que ocorrer a frio, né, para o aço, para que o material continue encruado. Então, esse encruamento causa também um aumento da resistência mecânica do material. São as três formas que nós vimos lá de aumentar a resistência mecânica. Tá bom? Agora vamos começar o capítulo 4. Capítulo 4, capítulo 6. E o capítulo 6 é a respeito de falhas. Tá? Nós vamos tratar de 3 falhas. Coincidentemente, todas as falhas são femininas. Falhas femininas, que é a falha fratura, é a falha fluência, a falha fadiga. Tá? Uma infeliz coincidência, né? Mas é a realidade, as falhas são femininas. Só no metal, tá? Só no material. Mas então nós vamos tratar aqui de 3 falhas. Uma que é a fratura, outra que é a fluência e outra que é a fadiga, tá? Então, acho que hoje, esse capítulo é longo, né? Acho que hoje a gente vai falar da falha por fratura. Aí amanhã a gente termina aqui com fluência e fadiga, tá? Antes da gente entrar propriamente no conceito de falha, vamos ver aí alguns motivos algumas falhas catastróficas que houveram aí ao longo do tempo, né? Ué, não entrou ninguém? Então, as falhas são indesejáveis porque coloca em risco, né, a vida humana, perca econômica, indisponibilidade de equipamento, né? Só tem alguém que está tentando entrar e não entra. Então, vamos lá. Em 1876, em Michigan, uma ponte de ferro fundido de 23 metros de altura desaba, enquanto passou um trem. 92 mortos. A causa, ruptura por fadiga e falha de projeto. Então, aqui uma ponte grande, né? Uma ponte para a época aqui, né? Uma falha aí por fadiga, tá? Observe que um dos itens nossos é fadiga, né? Em Boston, 1919, um tanque de ferro fundido de uma destilaria de álcool, uma onda de 5 metros de altura de melaço se forma, viajando a 35 km por hora. O que aconteceu aqui? 150 pessoas feridas, 21 mortas. Causa da ruptura teria sido sobrecarga e problemas construtivos. Um dos primeiros casos da história é que a companhia teve que pagar a indenização pelas mortes. Tá? Outra, 44, Cleveland. Ruptura de um tanque de gás natural. Com a ruptura houve vaporização do gás que se incendiou, causando uma gigantesca bola de fogo. 1 milha quadrada foi completamente destruída, deixando 79 casas, 2 fábricas, 131 pessoas mortas, além de 300 feridas, né? Um tanque de gás, que faltou esse, agora que eu vi. Lembra de falar de tanque de gás, aqui na Reduc, a gente teve um acidente sério, né, algumas décadas atrás, aí não lembro quanto que foi, mas não foi exatamente uma explosão, mas teve um vazamento de gás ali que quase que acabou com a Reduc, né? Não sei se vocês já viram falar de um acidente que teve na Reduc, não lembro quanto que foi, já faz tempo já. Começou a vazar gás, a válvula congelou, né, não conseguia fechar. Alguma coisa do tipo assim. Não foi bem um acidente de ruptura, né? É diferente do que nós estamos falando aqui, né? Outro aí exemplo de falhas catastróficas. Vocês já ouviram falar da série Liberty? Esses navios, né? Esses navios aqui, ó, foi produzido em grande escala na Segunda Guerra Mundial. Os navios da série Liberty. Era uma classe de navios cargueiros que teve seu projeto elaborado durante a Segunda Guerra Mundial. Foram os cargueiros mais construídos, né, em toda a história. Chegou a ter aí quase 2.600 navios, né? No total chegou a 2.710, de 41 a 45, né?
Então, 2 classes aí, mas mais de 2.700 navios foram produzidos na Segunda Guerra Mundial, né? E por que eles ficaram lendários, né? O projeto para a fabricação em série, de modo a agilizar o tempo construtivo, o tempo médio de construção era de 5 dias, né? E também por serem pioneiros aí no uso de solda, né? É um absurdo a gente falar isso, né? O ápice veio com esse navio aqui, o nome Robert E. Peary, construído pelo estaleiros, teve sua quilha batida 0 hora do dia 8/11, lançada ao mar no dia 12/11, 4 dias, 15 horas aí após o início da construção, acabamento e prova final, mais 3 dias, finalmente no dia 15/11, né? Ou seja, pouco mais de 8 dias do batimento da quilha, essa embarcação deixava o estaleiro para ter o carregamento, né, para fazer a viagem para a Europa, para levar suprimento lá para a Segunda Guerra Mundial, né. Então é um negócio, assim, completamente absurdo, né. Só pode ser comparado à China hoje, que também constrói hospital de um dia para o outro, né. Mas guerra acontece coisas diferentes, né. Só que esse navio tinha um problema, né. Tá vendo aqui, muitos dos navios teve uma fratura de maneira frágil, né? Propagação de uma trinca. Então, muitos navios desses 2.700, teve problema, uma fratura catastrófica, né? Acabava com o navio, rachava ele ao meio, tá? Esses navios, eles navegaram, eu não lembro até quando, eles foram feitos na Segunda Guerra Mundial, depois foi vendido aí a preço de banana, né? Mas continuaram navegando por muito tempo. Inclusive, até no Brasil chegou a ter esses barcos aí navegando depois da guerra. Hoje acho que eles não existem mais, né? Mas eu não lembro mais até quando, né? Uma vez eu vi isso, esqueci, devia ter anotado, né? Mas muito interessante aqui. E aí, esse era o problema, né? Aqui o navio, ó, rachou no meio, né? Olha, uma trinca gigantesca, né? Concluiu-se que a causa da catástrofe, né, era a má qualidade do aço, concentradores de tensão e soldas defeituosas. Surge em 47, primeira norma restritiva quanto à composição química dos aços empregados na construção naval. Tá? Tem mais um problema aqui que não está escrito. Alguém sabe qual que é ou não? Vocês estão aí, pessoal? Pessoal, tudo bem? Boa noite. Não tá aqui, mas não sei a resposta, não. Eu também não. Eu sei a resposta, mas não posso escrever. Quem é que fazia as soldas? Os homens estavam na guerra. Né? Mas os homens estavam na guerra, né? Certo? Você vai apanhar hoje, professor, cuidado. Minha esposa não chegou ainda. Ela não está aqui, não, está trabalhando. Vou apanhar não, fica quietinho aqui. Vamos lá de assunto. 53, 54. Queda de 3 aviões Comets. Né? Foi o primeiro avião a jato comercial, introduzido em 49 e colocado em operação em 52. Posteriormente, descobriu-se que as quedas ocorreram por propagação de trinca que originavam nas proximidades dos cantos de janela quadradas, né? Na verdade, no furo de um rebite. Que se propagava por fadiga, tá vendo? Outro problema aqui. Fadiga é um grande problema para o material, tá? Depois a gente vai mostrar um gráfico de fadiga aí. Causado pela pressurização, despressurização da cabine, né? Então, esse daqui é a reconstrução, né? Então, aqui está um teste, aqui foi um teste hidrostático, né? Foi feito aí para identificar a falha. Então, assim, canto vivo, vocês podem observar que material sujeito à fadiga, ele nunca vai ter um canto vivo, né? Um ângulo de 90 graus. Ele sempre vai ter um canto arredondado, né? Quanto mais suave for, a gente fala até um raio de adoçamento, né? Quanto mais suave for essa transição, melhor para o material, tá? Outra aqui, maio de 79. A G-Cap de perfuração sofreu colapso no Golfo do México. Um acidente devido a uma fissura de fadiga na perna de popa.
8 mortes. Então, aqui falha por fadiga, né? Aqui embaixo está mostrando aí o local de onde ocorreu a fadiga e a falha, né, nesse material. O 80, uma semi-submersível, embarcou com 212 homens a bordo, 123 morreram. A causa, fratura por fadiga também. Então, se iniciou no hidrofone, se propagou para o brace. Quando o fillet de solda entre o brace e o hidrofone rachou, uma das colunas de perfuração saiu do lugar. Colunas de flutuação saiu do lugar. Então, esse daqui já está a plataforma, né? Naufragando aqui. Mas aqui está, aqui, ó, início da fadiga. Ó. Teve início, se propagou, rompeu, e aí tem um acidente com essa plataforma. Outra plataforma, Ocean Price, foi a primeira semi-submersível no Mar do Norte, construída pelo Reino Unido. Taraná. Em março de 68, durante uma tempestade com altas ondas de vento, o engenheiro alertou sobre condições de mar. A tripulação relatou a existência de rachaduras. Para evitar downtime, os relatos foram ignorados, e aí ocorreu a ruptura do deck. Aqui está a plataforma, né? Antes da tempestade. Aqui já está ela rachada, né? E aí depois naufragou também. Tá? Observe que fadiga, né? Sempre é um grande problema, né? O acidente com Ayrton Senna, aqui tem várias teorias, tá? Tem até a teoria da conspiração, já vi falar que ele levou um tiro na cabeça, já tem um monte de coisa. Essa talvez a teoria mais aceita da causa do acidente, e ela tem fundamento, tá? Pelo menos na questão de materiais. Então, a causa do acidente, ruptura por fadiga de uma emenda aplicada à coluna de direção do carro, né? Então, o que se comenta é que o Ayrton Senna pediu para alongar um pouquinho, né, a barra de direção, e aí foi feita uma solda. E a solda, ela tem um problema, porque ela causa uma tensão interna no material. Então, existe aí um procedimento de solda, e assim, eu não vou entrar no detalhamento de solda nessa disciplina, mas para quem for trabalhar com solda, essa é a base para ir lá, porque existe uma metalurgia da solda, certo? Onde tudo que a gente vai trabalhar aqui, né, principalmente a partir de agora, né, quando a gente fala das propriedades a parte interna do material, tudo isso envolve lá, né? Tanto é que na solda tem pré-aquecimento, tem pós-aquecimento, ou seja, tem tratamentos térmicos para solda e tratamentos de alívio de tensão, né? Então, isso daqui, essa solda, se ficou aqui resíduo, né, tensões internas, né, depois a gente vai entrar no conceito de martensita e outros aí, mas tensão interna e material, uma estrutura diferente aqui, né, com relação à solda, e esse material sujeito a esse esforço de fadiga, né, toda hora torcendo ali essa coluna de direção, isso daí pode sim ser um dos motivos, tá, o motivo da causa do acidente do Ayrton Senna, tá? Outro acidente, há 200 anos, né, em 1814, acho, ruas de Londres foram tomadas por um letal tsunami de cerveja. Tá? Nesse caso aqui não foi bom não, tá? Vocês já ficaram com água na boca aí, né? Um tanque, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tinas de fermentação de tanque e tal, estourou, né? Então, 1 milhão de litros inundou uma estrada de Tottenham. Aí tá uma figurinha aí mostrando todo mundo feliz da vida, tá vendo? Os que aproveitaram para beber a cerveja, né? Mas nem todo mundo, mas foi uma tragédia, né? As ondas chegaram a 4,5 metros, destruíram casas, danificaram pubs próximos, 8 mortes, né? A tragédia ocorreu no horário de trabalho, muitos eram mulheres e crianças. Se fosse no Brasil, ia abrir a caixa d'água, a cisterna e deixar encher. Tô brincando. Era uma boa negócio. Bom, tranquilo? Só uma rápida introdução, agora vamos falar das falhas, tá? Primeira falha, fundamentos da fratura, e aí nós vamos entrar na fratura dúctil e fratura frágil, tá?
Então, quando a gente pensa no material, o material pode estar sujeito a esforço de tração, compressão, elementos de torção, isso daqui é alguns itens, né? Para quem já fez resmate, cada capítulo, basicamente, eu trato de um, né? Tem um capítulo de torção, tem um capítulo de tração, compressão, né? Então, assim, se o material está sofrendo esforço no sentido longitudinal de tração, né? Ou no sentido longitudinal de compressão, né? Então, esse é outro caso. Cisalhamento no sentido transversal, né? Então, por exemplo, um cabo de aço, tração, uma coluna, né, uma coluna da nossa casa aqui, compressão, cisalhamento, parafuso, né, rebite, ele está sofrendo cisalhamento, seção transversal. Torção, eixo, né, todo o eixo que tá girando, né, essa rotação é um momento torsor. E aí, esses efeitos dos materiais pode causar essa fratura. E essa fratura, ela acontece de forma dúctil ou de forma frágil. Tá? A ideia é essa daqui, ó. Esse primeiro aqui, letra A, é uma fratura extremamente dúctil, né? Isso daqui para metal, né? Isso não existe, né? Isso daí seria mais com um plástico, assim, né? Mas o conceito é esse, tá? Extremamente dúctil, o material vai afinando, né, até que ele se rompe, né? Mas para o metal sempre vai ser ou desta forma, aqui uma figurinha, né, um exemplo, ou desta forma, tá? O que acontece aqui? O material sujeito à tração, quando ele está tracionando, né, antes da ruptura, material dúctil, ele vai ocorrer isso daqui, ó, dá para ver a estricção, né? Aquela redução acentuada de área. Então, aqui, ó, antes de se romper, o material faz isso e depois se rompe nessa região aqui que houve a redução de área, tá? Isso aqui é chamado de estricção. Naquele gráfico tensão-deformação, ele aparece depois dessa parte aqui, nessa queda aqui, e daí tem essa redução acentuária. Esse aqui é o gráfico tensão-deformação, tá? Mas isso acontece para o material dúctil. Para material frágil, o material, ele se rompe a 90 graus, tá? Ele não tem essa estricção, o alongamento é baixo, né? Quando eu vejo a ductilidade do material, a deformação aqui até a ruptura. Este daqui, no caso B, é alto, esse daqui é baixo, e aqui a ruptura, ele é 90 graus, tá? Isso sob tração, tá? Não tá aqui. Mas se fosse sob torção, daí o outro efeito aqui, ó. Se for sob torção, olha só, então, para deixar claro, sob tração, que é esse caso aqui, tudo é com T, né? Complicou. Torção e tração. Vamos lá, sob tração, vou colocar um R aqui. Tração, o material dúctil, ele alonga muito, por isso ele é chamado de fratura dúctil, e ele tem essa estricção. O material frágil, 90 graus. Sob torção, TO aqui, o material dúctil se rompe a 90 graus, semelhante a esse. E o material frágil, ele se rompe a 45. Tá? Isso sobre efeito de torção. Ó. Acabou o negócio ali. Perceberam a diferença? Vou repetir, tá? Se alguém ficou com dúvida aí. Então, se o material está sujeito a tração, o material dúctil, ele tem grande alongamento e tem essa restrição, redução de área. Frágil, 90 graus. Sob tração. Sob torção, o material dúctil que está girando, ele rompe a 90 graus, semelhante a este. E o material frágil se rompe a 45 graus, tá? E além de ser 45 graus, é na forma de hélice. Isso era fácil de ver quando a gente dava aula com giz, né? O giz é frágil. Então, se você pegar o giz e torcer, você vai perceber que ele sempre vai estar na forma de uma hélice, o aspecto da fratura, a hélice, e a 45 graus. Tá? Material frágil. Então, materiais dúcteis exibem grande deformação, né? Material frágil, pouca ou nenhuma deformação, né? Então, o material dúctil, a gente está pensando na ductilidade mesmo, né? Pensando aqui naquele eixo, aqui, ó. Quanto maior a deformação, mais dúctil vai ser o material, maior vai ser essa restrição, né? Mas olha só, a fratura dúctil é quase sempre preferida. Na verdade, assim, até meio... É que é ruim esse escrito, né? Na verdade, a gente não quer fratura, né?
Mas se eu tivesse que escolher entre a fratura dúctil ou a fratura frágil, a dúctil é menos ruim, não posso dizer que é melhor, né? Por que isso? A fratura frágil ocorre repentinamente, catastroficamente, sem qualquer aviso. Por outro lado, a dúctil, a presença de deformação plástica dá aviso de que a fratura é iminente, permitindo que medidas preventivas sejam tomadas. Além disso, mais energia de deformação é requerida para induzir fratura dúctil, uma vez que materiais dúcteis são geralmente os mais tenazes. O que esses dois itens estão falando aqui? Ó? O primeiro, eu posso resumir esses dois itens em duas palavras. O primeiro, ductilidade. O segundo, tenacidade. É isso que está falando. O primeiro, o que ele está dizendo é o seguinte: se o material é dúctil, eu estou enxergando, eu consigo ver que o material está alongando, porque ele é muito dúctil, ele deforma, né? Uma deformação de 30%, 40%, 50%. Se você estiver vendo o material, ele não vai passar despercebido. O frágil, não. O frágil, você não percebe o alongamento. O material rompe sem indicar que ele está na iminência, né? Está na iminência de romper. E o de baixo requer mais energia. Isso significa que, se a gente olhar para esse gráfico aqui, né, o material dúctil, ele precisa de muita energia para romper, né, mais energia. Né? O frágil, se der uma pancada, ele pode quebrar. Né? Então, esse é o conceito aí, esses dois conceitos de ductilidade e tenacidade. Então, vamos falar agora da fratura dúctil. Tá? Então, olha só. O dúctil é o seguinte: observe que o material ele vai alongando de forma. Onde vai? Eu vou buscar ali. Ah, tá. Então, olha só. O material dúctil ele alonga de maneira uniforme, pensando na seção transversal, né? Vou ver aqui. Então, imagina o seguinte: eu tenho essa condição aqui, estou pensando numa parte fixa, tá? E o material, ele está dessa forma, bonitinho, preso lá em cima. Mas, quando a gente coloca uma força, eu estou exagerando aqui, lógico, né? Mas o que vai acontecer com o material? Ele vai deformar, tá? Ele vai deformar desse tanto aqui, que eu chamo de delta, tá? Quando aplico uma força. E o que acontece com a seção transversal? O material tinha esta seção grande aqui, agora ele tem essa seção pequenininha, ó. Ele alongou no sentido longitudinal, mas no sentido transversal teve uma redução da espessura, né? Uma redução aí do diâmetro. E aí, em algum momento aqui, vai acontecer aquela estricção, e aí o material se rompe na estricção. Quanto mais dúctil, né? O material dúctil acontece isso, tá? Aí dá para ver aqui a estricção, tá vendo? Ó? Então, eu ia falar, não sei se pode. Então, é uniforme esse alongamento, né? Devido ao alongamento longitudinal, essa restrição, essa deformação no sentido transversal é uniforme, ou seja, o mesmo diâmetro vai estar em todos os pontos aqui, até que ocorra essa estricção, tá? Quando ocorreu a estricção, aí, de fato, o material já entrou naquela queda do diagrama, né? E aí a gente consegue enxergar essa redução aqui de área. Ó. Quando aconteceu isso daqui, estricção, aí o material já está muito próximo, né? Ele já está completamente perdido, ele já vai romper. Ele se rompe, material dúctil, tá? Ele se rompe do tipo taça-cone, né? É uma taça e um cone, né? É o que está mostrando aqui, ó. O frágil não tem deformação apreciável, tá? Então, assim, a deformação existe, sempre existe deformação, né? Mas é uma deformação muito pequena, tá? E aí, quando ele começa a ter uma trinca, ocorre uma propagação rápida da trinca, né? E aí nós temos aqui, então, esse é um corpo de prova, dá para ver aqui eu mostrei um vídeo para vocês, mostrei do ensaio de tração, né? Acho que mostrei sim, né? Mas aí...
Então, aqui nós temos um corpo de prova do lado direito, que ocorreu uma fratura frágil, e aqui uma fratura dúctil. Compara esse daqui, sob tração, tá? Então, esse corpo de prova, ele foi preso numa máquina, isso aqui é um corpo de prova, tem um padrão, né, para fazer esse ensaio, um padrão para corpo de prova, mas ele é preso numa máquina de ensaio de tração e ele é tracionado até a ruptura. Então, nós estamos comparando aquela figurinha com essa daqui, ó, essa bagunça aqui, né? Este é um material frágil, este é um material dúctil. E é o que está acontecendo aqui, ó. Este é um material dúctil, do lado esquerdo, e aqui é um material frágil. Observe o material frágil. Não tem restrição. Olha aqui como é que teve a redução de área, né? Dá para ver aqui claramente o tanto que deformou esse material na seção transversal. Esse daqui não, ele é uma reta, tá vendo? Ó? A gente não consegue determinar aonde o material vai quebrar. E aí ele se rompe repentinamente, um aspecto mais brilhoso, né? Aqui ele vai deformando, tá vendo? Ele vai rasgando o material. Aqui, fratura tassacone do alumínio, tá vendo? Então aqui é chamado de tassacone, né? A taça e o cone. E fratura frágil e um aço de médio para alto teor de carbono. Então isso aqui é um material duro, material resistente, e tem essa fratura aí frágil, tá? Em algumas peças de aço, uma marca de sargento com formato em V pode se formar próximo ao centro da seção transversal da fratura, apontando para trás a direção do ponto de início de trinca. Em outras, tem aí uma forma de leque. Tá? Então, a fratura frágil, dá para perceber aqui, eu não sei o desenho de vocês, não sei se estão assim, talvez no celular não fique tão claro, mas dá para ver as fibras aqui, ó, na forma de leque, ele forma um V aqui, ó, leque não, forma de V, ó, tá? Indicando para onde? Indicando para o início da trinca. Então, ó, aqui é o início da trinca e o material vai rasgando aí na forma de V, né? Isso aqui que é chamado marcas de sargento, né? Marcas de sargento porque o sargento tem aqui no ombro, né? Esse V, né? Semelhante aqui o que aconteceu no aspecto da fratura frágil, né? Um outro, dependendo do material, acontece isso daqui na forma de leque, ó. O início da trinca e o material rasga, né? Em todas as direções aqui, mas se a gente retornar todas as fibras a gente encontra o início da trinca, tá? Então, isso daqui é na forma de leque. Tranquilo? Alguma dúvida até agora? Beleza, né? Digita presente aí, todo mundo está chegando, tá? Ensaio de impacto. 2 testes padronizados, Sharpe e ISOD, foram projetados para medir o quê? Energia de impacto. O que nós chamamos de energia de impacto? Tenacidade. O Sharpe é o mais usado, tá? Para a gente aqui, normalmente a gente usa o ensaio Sharpe, tá? Mas tem outro ISOD também, os dois são semelhantes, né? E a ideia é o seguinte, ó. Eu tenho um corpo de prova com entalhe em V, tá vendo aqui o falou, entalhe em V. Esse corpo ele é padronizado, né? Tem o tamanho certinho aqui, ele tem esse entalhe, e aí este corpo de prova ele é colocado numa máquina, tá? Essa máquina de ensaio. E essa máquina, deixa eu ver se tem uma figurinha dela aqui, ó. Essa é a máquina de ensaio de tenacidade, tá? Ou de impacto, né? Então, a peça vai ficar aqui embaixo, ó. Ela vai ser colocada aqui. E aí, este martelo, ele balança, né? Ele é um pêndulo, né? Então, ele desce, bate nessa peça, quebra a peça e continua. A ideia aqui é muito simples. Olha só. Se a gente tem aqui esse martelo, né? E eu tenho aqui uma energia potencial, né? Essa altura H aqui, tá até aqui, ó, esse H, ó. Eu tenho esse H, o que eu faço? A gente, sem ter peça aqui embaixo, a gente solta esse martelo. Esse martelo balança, né? E aí eu meço aonde ele chegou aqui, ó. Ele deveria chegar no mesmo nível, certo? Só que como tem perda, né? Perda por atrito aqui e tal, ele vai chegar num nível um pouquinho mais baixo, tá? Mas eu marco aonde ele deveria chegar. Aí, prende o martelo de novo na mesma posição e agora coloca essa peça. E aí, essa peça que está aqui, ela vem para cá. Aí, esse martelo agora, ele é solto, ele vai gastar uma energia para romper esse material e vai continuar,
Quanto mais alto ele chegar aqui, significa que ele gastou pouca energia para romper o material. Então, o material é frágil. Se o martelo subir pouquinho, né? Tá vendo essa altura, a galinha aqui, ó? Se o martelo subir um pouquinho, significa que ele gastou muita energia para romper o material. Então, é um material muito dúctil, muito tenaz. Então, a ideia aqui é, assim, basicamente, a diferença de energia, né? De energia potencial, que transforma em energia cinética, e aí uma parte foi consumida para romper o material. Então, esse é um impacto. Ó. Quando dá impacto, a diferença do Sharpie para o ISOD é esse daqui, né? A forma, né? O posicionamento da peça e tal. Normalmente, a gente, pelo menos o que eu vi aí, a gente faz o Sharpie, tá? Mas se usar o outro também não está errado. Então, bate e corta esse material aqui. Tá? Então, aqui a gente consegue medir qual a energia que gastou para romper o material baseado nesse relógio aí, né? Não tem. Depois vai aparecer um corpo de prova, tá? Devia ter colocado aqui. Mas só para a gente ter uma noção aqui. Então, a tenacidade do aço 1040, 180. Uma liga, né, um aço de 8630, ele já caiu quase um quarto, aí, né, mais pelo menos um terço aqui. Um aço ferramenta, 26 joule, né? Aqui tá a unidade em joule e aqui em parênteses pés vezes libra, né? Então, assim, quanto mais dúctil for o material, se a gente pensar no aço carbono, um aço de baixo teor de carbono, ele vai ser maior do que esse, o valor da tenacidade, da energia. E quanto maior o teor de carbono, mais resistente, mas menos tenaz, tá? Então, lembra o seguinte, quando a gente pensa em tenacidade, deixa eu voltar para aquele gráfico lá, ó. Aqui, ó. Esse gráfico, a área debaixo desse gráfico aqui, ó, é a tenacidade do material, essa área inteira, tá? E a resiliência é dentro da região elástica, né? A resiliência é dentro desse pedacinho aqui. Mas lá é ruptura, lá rompeu o material, então a tenacidade é a área sobre o gráfico. Eu posso ter uma noção da tenacidade olhando para esse gráfico, mas eu meço a tenacidade através do ensaio Sharpie. Então essa é a máquina de ensaio de tenacidade, tá? Tá bom, pessoal? O pessoal tá quietinho aí, tá tudo bem? Tô quietinho que eu tô comendo, Lário. Tá bom, Lena. Vai engordar. E o resto aí, tudo tranquilo? Beleza? Só minha internet que tá caindo toda hora, mas tá dando pra entender mais ou menos. Tá bom. Oi, Lara. Em termos de aplicação, essa parte desse corte, esse material tem que cortar tipo um aço, um alumínio, alguma coisa assim? Em termos de aplicação, não entendi o que você falou, Nicolas. Não, por exemplo, essa movimentação em si, o material ali, por exemplo, seria um tipo de ferro, aço, alguma coisa do tipo assim? O martelo que tá batendo? Isso. Ele é um aço. É bem forte, né? É um movimento bem rápido, né? É um movimento rápido, sim. Eu não tenho filmagem, mas talvez se a gente procurar no YouTube aí... Isso que eu tô tentando ver aqui algum tipo de aplicação, tô até procurando aqui. Não sei, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver se eu acho no YouTube aqui, peraí. Mas ele tem uma ponta, né? Ele tem imagina como se fosse uma faca, né? Uma lâmina, onde ele bate na peça e corta, né? Deixa eu ver aqui. Aqui mostra, não sei se mostra aqui. Pera aí, pessoal.
Tem um vídeo aqui que ele mostra. Não sei se vocês conseguem verificar. Então, esse é o corpo de prova, né? Tá ali em V. Aí ele coloca lá na peça, ó, na máquina. Essa é a altura, tá vendo? Tem uma grande massa ali. Aí já foi. Aí tá vendo que ele tem... Esse relógio, tá vendo que tem um aqui que é fixo, ó? Ele vai e trava, né? Então é um empurrando o outro, né? Um ele só gira e aí o outro fica balançando, mas tem um fixo aqui. Olha lá, aí ele consegue medir qual que é a energia, entendeu? E o outro fica balançando até parar, né? Aqui vai falar da energia potencial e tal, aí vai explicar o ensaio, né? A energia, quanto que ele tira de energia, quanto que ele tem, né? Então essa diferença aqui é o que ele gastou para romper, tá? Depois vocês procuram na internet. Tá bom? Transição dúctil frágil. O detalhe é o seguinte, tá? Observa, isso daqui é normativo, você tem regra, lógico, para fazer esse ensaio, mas qualquer variação na dimensão aqui, ele vai dar uma variação no ensaio. Esse ensaio, ele é de certa forma, ele é difícil de, assim, ele tem problemas de ser replicado, entendeu? Porque a temperatura muda, qualquer condição de ensaio que muda, ou daquela altura, né, ou do material, se o material já tiver uma trinca, já era, né, porque daí você perde totalmente a referência. Então, esse teste, ele, às vezes, dá valores bastante divergentes, entendeu? O processo de fabricação, se o processo for melhor, né, ele vai dar uma tenacidade um pouco diferente, né? Então, infelizmente, esse ensaio aí, ele é mais complexo, né, em termos de confiabilidade, tá? Mas essa é a maneira oficial de fazer o teste de tenacidade. Transição dúctil frágil. Vamos lá. São 3 gráficos, tá? Fratura tem um gráfico, fluência tem outro gráfico e a fadiga tem outro gráfico. Este daqui é o primeiro gráfico que nós estamos falando de fratura. Aí, a primeira pergunta, né, antes de eu mostrar o gráfico, é assim, todo material dúctil se rompe de forma dúctil? Entenderam a pergunta, não? Material dúctil, porque é aquele que deforma muito, né? Mas ele se rompe de forma dúctil? Entenderam? Provavelmente tem alguma exceção, né? Provavelmente, com certeza, né? Toda vez que falar todo, a resposta é não, tá? Mas aí, eu não sei quem falou, mas quem falou tá certa. Quem falou aí? Fui eu, Vanessa. Oi, Vanessa, tudo bom? Então, Vanessa não formou ainda não, Vanessa? Você tá para formar, não tá? Tô no 8º período ainda. Já fez resmate, Vanessa? Já fiz resmate 1 e 2 já. Então já pode formar. Já tá liberada já. Então, olha só. Um material dúctil, vamos analisar essa figura. Ó. O que essa figura está mostrando? O eixo Y, energia de impacto, tenacidade. Está até a unidade aqui, Joule, né? O que tem aqui? Temperatura. Então, esse material me diz o seguinte, que esse material A aqui, ele é tenaz. Eu estou medindo a tenacidade, tá? Ele é tenaz numa condição. A partir aqui de 60 graus Celsius, ó, a tenacidade dele bastante elevada. Porém, existe uma região aqui que nós chamamos de transição dúctil frágil, de tal forma que o mesmo material, ele é
dúctil, ele tem alta ductilidade ou alta tenacidade, mas nessa condição aqui, ele passa a ser frágil. Observe que a tenacidade dele cai de 100 para menos de 10 aqui, de acordo com o quê? Temperatura. Então, este material aqui, se ele tiver numa condição de menos 20 graus Celsius, por exemplo, pode pegar até aqui o zero, né? Em 0 graus Celsius, ele já é um material frágil, tá? A ruptura dele é frágil. Porém, se ele tiver numa região aqui acima de 60 graus Celsius, ele é um material dúctil. E nesse intervalo é o que nós chamamos de transição, tá? Então, o material, ele é considerado dúctil, ele é um material dúctil. Porém, dependendo da temperatura, ele vai ter uma fratura frágil. Ok? Então, olha só. Este material aqui é o mesmo material, tá? É um aço A36. 79 graus Celsius, aqui está a temperatura. 24, 4, menos 12, menos 59. Olha aqui a diferença do aspecto. É o mesmo material, a mesma composição química, tudo igualzinho, a geometria, tudo igual, né? A única coisa que mudou foi a temperatura de ensaio. Então, nesse material, quando ele está a 79 graus Celsius, observa o aspecto, né? Aqui, do lado de cá, um aspecto brilhoso, tá vendo? Aqui não, aqui é opaco, né? Não tem brilho aqui no aspecto da fratura. Esse do meio é o entalhe, tá? É esse negócio aqui, ó. Esse entalhe aqui que ele não cortou, né? Rasgou só essa parte, ó. Então, só que aqui tem uma transição, tá vendo? Aqui o comportamento é dúctil, o material é tenaz. Aqui o material já é frágil, né? Ruptura catastrófica, né? E aí, olha só como aqui teve uma deformação do material. O material foi sendo rasgado, né? Ele foi sendo, apesar de ser rápido, né? Como nós vimos lá, mas ele foi sendo rasgado naquele período de tempo que o martelo bateu nele, né? Aqui não. Aqui o martelo bateu, ele quebrou, né? De uma forma catastrófica, né? Então, observe que este material, o aço A36, ele apresenta essa transição dúctil-frágil, tá? Olha aqui, material dúctil, né? Extremamente dúctil esse material, vai rasgando, e aqui o material frágil, tá? Onde o martelo bateu, ele quebra, né? Ele rasga de uma vez, tá? Então, esse é o corpo de prova do padronizado, né? Antes de sofrer aí o cisalhamento. Nesse caso aqui, observe que ele nem rompeu, né? A energia que estava lá não era suficiente para romper esse corpo de prova, né? Da forma como ele está aqui, tá? Agora, então, entenderam o que é a transição dúctil frágil? Ficou claro esse gráfico aqui? Beleza, pessoal? Sim? Sim. Caramba, vocês são muito hoje, hein? O que está acontecendo com vocês? Queria que fosse aula presencial, vocês ficassem desse jeito, hein? Ou tá todo mundo dormindo, ou tá assistindo novela ainda, né? Ficou claro sim, professor. Não, Hilário, tô te respondendo. Muito obrigado, tá? Aí... Agora, todo material apresenta esta transição dúctil-frágil? Toda vez que falar todo, a resposta é não, né? Então, olha só. Este material é aquele gráfico, tá? Esse é o gráfico de fratura, né? Esse aqui é a tenacidade e aqui é a temperatura. Então, alguns materiais, eles apresentam essa transição dúctil-frágil, é o que está aqui em azul, né? Esse BCC aqui é o CCC, tá? Cúbica de corpo centrado, tá? Então, materiais, normalmente, tá? Em termos de classe, né? Pensando assim, materiais CCC, ele apresenta essa transição dúctil-frágil. Materiais CFC e HC, eles não apresentam uma transição dúctil-frágil. Aqui é o que deveria ser o normal. Por exemplo, aqui, ó, ligas de alumínio, estou falando em algum lugar aqui, ó. Ligas metálicas, alumínio, tá vendo? Ligas de alumínio, ligas de cobre. Então, esses materiais aqui, se baixar a temperatura, o material vai ficar mais frágil, vai ficar mais resistente, mas pouca coisa, tá? Isso aqui
Se aumentar a temperatura, ele também vai ficar mais dúctil, mas não tem uma transição, não tem algo gritante, assim, né, como acontece nessa linha em azul, tá? Então, ele vai diminuindo a temperatura, ele vai reduzindo a tenacidade, mas de uma forma gradual, tá? De tal forma que, numa baixa temperatura, ele ainda é dúctil, tá? Ele ainda é tenaz. Se aumentar a temperatura, ele vai ficar mais tenaz, mas ele é tenaz em qualquer temperatura. O verde que está aqui são materiais de alta resistência, materiais que já são resistentes, né, em alta temperatura, em qualquer temperatura, ele já é frágil. Tá? Então, material muito resistente, ele é muito frágil. Então, ele já é frágil uma temperatura elevada. Se diminuir a temperatura, o comportamento dele é semelhante a essa linha vermelha. Ele vai ficar um pouquinho mais frágil, um pouquinho menos tenaz, mas ele já é frágil, certo? Então, este daqui é o que está falando aqui, ó. Materiais de alta resistência, tá? Materiais muito duros, então ele já é frágil, tá? Agora, os materiais, exemplo típico, né? O aço, ele apresenta essa transição dúctil, exemplo, nós vimos lá o aço A36, né? Então, o material CFC, ele baixa assim gradativamente, mas o material CCC, aqui 2 CCC, né? Ele tem a transição dúctil-frágil. A transição a gente pega daqui para cá, ó. Esta linha aqui, esse S, né? Sei lá, meio uma integral, né? Um S aqui, né? Aí vem a pergunta, né? Se eu tivesse que escolher do CCC, tá? Da linha verde ou para a linha vermelha, qual que seria melhor aqui? Pensando simplesmente em transição dúctil-frágil, tá? Qual que seria melhor? Dá para imaginar aí? Só. Imagina uma temperatura aqui. Se eu pegar essa temperatura mais alta, qualquer das duas, elas resolvem, certo? As duas atendem, tanto a vermelha quanto a verde. Porém, se pegar essa temperatura que está aqui tracejado, esse material verde, ele ainda é dúctil. Esse daqui já é frágil. O comportamento dele já é de fratura frágil. Se pegar aqui embaixo, nessa temperatura, os dois são frágeis, tá? Então, também não interessa. Mas nessa faixa aqui de temperatura, ó, que a gente, se o material for trabalhar, é melhor ter uma curva verde, porque ele mantém, né, essa região aqui de alta tenacidade por um período assim, por uma temperatura mais longa, um range maior, né? Daqui para frente, enquanto esse daqui, ó, é daqui para frente, né? Para a direita, tá? Então, tem que olhar, lógico, essa temperatura T1, né? Mas, a grosso modo, olhando para essas duas curvas, o que eu consigo interpretar dessas curvas, né? Quanto menor for a temperatura de transição, melhor para o material. Imagina que isso daqui já fosse 20 graus Celsius. Esse material dúctil, ele já estaria na região frágil, né? Sofrendo uma fratura frágil. Mas esse daqui, se isso daqui for, se esse ponto aqui for 0 graus Celsius, né? Então esse daqui poderia trabalhar com tranquilidade até 0, né? Então esse é o conceito aí de transição dúctil frágil, tá? Aqui. Alguma dúvida até aqui? Professor, você pode voltar um pouquinho nesse gráfico, que eu fiquei na dúvida. Quando está na linha reta de cima, quer dizer que ele é dúctil, é em cima. Isso, aqui eu estou olhando a energia, ó. Então, se eu pegar esse ponto, a energia está lá. Se eu pegar esse ponto aqui, nessa temperatura, a energia, a tenacidade está aqui. Se eu pegar nesse ponto ali tracejado, a tenacidade está aqui. Então, nessa temperatura, a linha vermelha, tá? O material já tem baixa tenacidade. Baixa tenacidade significa que ele é frágil, né? Ele se rompe de uma forma catastrófica. Nessa temperatura, o material vermelho tem alta tenacidade. É isso que está mostrando aqui essa transição aqui, né? Então, o material alumínio, ele é tenaz. Qualquer temperatura, ele é tenaz, tá? O aço de baixo teor de carbono, ele é tenaz também. Baixa resistência, alta tenacidade. Mas ele apresenta transição. De tal forma que se chegar numa temperatura aqui mais baixa, o material ele pode já estar sofrendo fratura frágil. Tá bom? Entendi sim, obrigada.
Pessoal, todo mundo digitou presente aqui? Eu digitei. Acho que a maioria sim, professor. Espera só um minuto. Acabou de entrar mais um aí. Ó, vou fechar a chamada aqui. Cauê, digita logo o presente aí, Cauê. Pessoal, eu vou parar agora com a matéria. Todo mundo digitou? Quem não falou... Quem falou... Vou fechar aqui. Quem já... Paola. Olha só, então quem eu já falei o trabalho, já pode sair, tá bom? A gente se encontra amanhã. Quem eu não passei o tema ainda, aí se já tiver a dupla aí ou o trio, aí eu vou ficar aqui aguardando pra gente definir o tema. Tá bom, pessoal? Beleza, Lara. Valeu.